Fala, gente, sejam bem-vindos a mais um JetCast. E hoje estamos aqui, eu e a minha amiga Elisane. Seja bem-vinda aqui, Elisane, a mais um JetCast. E hoje entrevistando as nossas ilustres amigas, convidadas aí, Fernanda Tasca e Eliane Carminati. Elas que são líderes de clã aqui da nossa igreja, da Jet Church. A Eli é líder do clã Refúgio. Isso. E a Fer, líder do clã Jesus é Suficiente. Muito bem, gente. Nós queríamos convidar vocês a compartilhar um pouquinho com a gente como que está sendo, como que foi o contato de vocês com o clã e como está sendo essa caminhada aí de liderar pessoas e andar nessa visão do clã. Por favor. Então, a minha história com o clã, ela já é mais antiga, né? Eu já tive clã de casais em 2016, nós começamos e... Depois, em 2017, nós retornamos, né? Após a tragédia da Chape, que nós tínhamos começado com os jogadores, né? Que estavam na igreja. Verdade. Depois, em 2017, nós voltamos com o clã. Depois do baque que nós tivemos, no caso, né? E aí, nós tivemos clã de casais durante 2 anos. Depois disso, eu comecei com o clã de mulheres. E hoje eu continuo com o clã de mulheres há quase 2 anos também. Legal. E você, Fer, como é que foi a sua história e como é que está sendo liderar esse clã aí? Então, o meu clã é um bebezinho ainda, né? Nós iniciamos no dia 13 de setembro, foi o nosso primeiro encontro, e ele é um clã destinado para mulheres. Desde 2019, eu estou na liderança do curso do Mulher Única, junto com a Nani também. Então, confesso que eu tenho essa paixão por trabalhar com mulheres. E o teu clã, ele é num horário diferenciado, né, Fer? Na parte da manhã. Isso. Para um público específico, né? Muito interessante essa visão, né? Essa sacada de nós termos clãs em outros horários também, para a gente conseguir abranger todos os públicos, né? Na nossa igreja a gente vê isso desde os cultos, né? Temos cultos à tarde, cultos no domingo de manhã, até 9 horas da noite no domingo. Então, é muito interessante nós seguirmos isso nos clãs e muito legal essa estratégia de você estar fazendo esse clã também um pouco mais cedo, na parte da manhã, né? Exato. Muito legal. Essa ideia, na verdade, é justamente pensando na realidade minha. Porque eu, enquanto mãe... no sentido de ter que administrar todas essas questões familiares, muitas vezes no período noturno isso se torna mais difícil, né? Sim, claro. E aí, por conta disso, veio a ideia de ter ele no período matutino. E foi muito bacana a recepção das pessoas. Legal. No sentido, vamos pro clã, convidar e a pessoa dizer, à noite eu não posso. Não, é no período matutino, isso. Massa, né? Então, foi um processo assim, está sendo um processo de adesão bem interessante. Muito top. O clã, a gente sabe que é uma ferramenta que Deus deu para a nossa igreja, né? Para a gente estar cumprindo o ID de Jesus Cristo aqui. E é os grupos de comunhão, né? Que a gente tem nas nossas casas. E eu gostaria muito que vocês compartilhassem a história de vocês. Como que foi a inclusão de vocês num clã? Como que foi o início da trajetória para vocês? Se teve algum testemunho, alguma história que impactou a vida de vocês? Compartilha aí com nós para a gente conhecer um pouco mais dessa história. Histórias no clã sempre tem, né? Porque a gente convive com as pessoas, né? Com muitas pessoas. Acho que muitas vezes até no íntimo, né? Muitas pessoas de abrir o coração, de a gente conhecer mais profundo algumas realidades ou, né, algumas alegrias também. Mas o clã... O nosso clã, quando eu comecei, que eu já falei que eu comecei com o clã de casais... Foi um dos primeiros clãs que teve na igreja. Foi lá no início dos clãs, né? Então, o nosso, né, que era meu e do meu marido, foi um dos primeiros. E para nós foi uma experiência, assim, maravilhosa. Nosso clã era grande, cresceu muito, foi muito bom trabalhar com casais. Depois a gente teve, né, alguns problemas que a gente acompanhou de perto, situações que foram difíceis para nós, mas, né, glória a Deus nós conseguimos. E depois agora, né, nesse momento eu tô com o clã de mulheres e já aconteceu assim, de nós estarmos em poucas pessoas, uma delas chegar num dia mal e nós começarmos o clã e antes mesmo da dinâmica, não foi logo assim, de cara, a pessoa chegou e falou assim, hoje eu vim aqui
porque eu quero saber se esse Deus que vocês tanto falam, se ele realmente existe. E nós estávamos em umas 8 mulheres, mais ou menos, e você ouvir isso num clã que tem visitante e tal, dá um baque, né? Não tem como não. Você pega de surpresa, né? Muito de surpresa. E eu lembro que a gente ficou assim, meu Deus, sabe? E nós estávamos em poucas e cada uma contou um testemunho do que Deus fez, sabe? E testemunho reais, assim, a gente não precisou estar falando, aconteceu isso com a fulana, e não. Eu contei algo que aconteceu comigo e assim foi. E essa que chegou com a situação, ela chorou e acalmou o coração dela. O Espírito Santo, legal. Eu creio que foi o Espírito Santo, ministrou na vida dela naquela noite e ela saiu de lá outra pessoa. Então, assim, foi algo que realmente me marcou a minha vida, marcou a vida de quem estava ali presente naquela noite. E tanto legal. Que a gente seguido comenta com ela, porque hoje ela é no clã, né? Ela já é membra, digamos assim, do nosso clã. E ela sempre comenta, vocês lembram o dia que eu cheguei assim e tal e tal. Então, que houve cura, né? Eu creio que houve transformação cura real através ali, né? Naquele dia. Legal. Ali você entende que não é só um momento de você juntar, comer e bater um papo. Existe um propósito por trás de tudo isso, né? Com certeza. Então, quais que foram as áreas também que mais desenvolveu na vida de vocês, a partir do clã? Vocês estando na frente de um clã, liderando, ou quem sabe como membros de um clã. Quais foram as áreas na vida de vocês, vida pessoal, ministerial, que mais desenvolveu, que vocês podem observar desde o início da trajetória até agora, que vocês observam? Eu vou voltar um pouquinho à pergunta anterior e vou responder essa junto, tá? Você comentou a questão do testemunho, né? Da história do clã. Acho que um dos momentos assim mais marcantes para mim foi depois de 30 dias do meu clã, teve o primeiro batismo na sequência. Uau. E daí 2 meninas se batizaram. Uau. Foi um momento muito, muito especial, muito. Eu até comentei com uma delas que eu chorei muito mais naquele dia do que no meu próprio batismo. Foi algo sobrenatural. No meu clã, a grande maioria das pessoas não conhecem a palavra. Não são cristãs, não frequentam igreja. Então, é um desafio ainda maior e é aquela mistura assim, de desafio e de incentivo e de entusiasmo ao mesmo tempo, de querer apresentar Jesus. Então, é como assim, se cada terça-feira é aquela sensação assim de dever cumprido, sabe? Assim, de realmente estar cumprindo o chamado, de ver os olhos dela brilhando para pequenas situações que acontecem no clã. Desde o momento da comunhão, do louvor, seja o da oração. São pequenas situações que é perceptível o mover do Espírito Santo de Deus. Então, sem dúvida alguma, essa é a maior transformação que pode ter. Você vê que a comunhão como um todo, seja ela em todos os nossos passos do clã que nós temos, ela é extremamente importante, porque a pessoa que diz, por exemplo, eu conheço a Deus e eu falo com Deus na minha casa, eu falo com Deus no meu quarto, eu não preciso estar próximo, eu não preciso andar em comunhão. Muitas vezes a gente vê que é uma questão de vergonha, um medo de expor alguma coisa, algum tipo de trauma, né? E você vê que tanto para a pessoa que participa de um clã, quanto para as pessoas que estão liderando um clã, é uma evolução. Né? É uma evolução de aquela que está participando, vindo com os traumas, como você falou, com problemas, com situações da vida, problemas com filhos, com maridos, com... Marido não dá problema, na verdade, não, né? Não, o marido é bênção. O marido é só alegria. É só alegria. Eu vou conversar com o Rony lá depois do Léo, vou falar umas coisinhas pra eles. Você realmente ser efetivo tanto na vida das pessoas e essa comunhão ser efetiva nas nossas vidas. Eu lembro de quando eu iniciei no clã, a primeira vez que eu fui levar a palavra no clã. Eu lembro até hoje, eu fui falar sobre amor no clã. E eu tava assim com um papelzinho, que nem esse, mais ou menos, dobradinho assim, todo escrito, assim, nervoso, tremia, ficava com vergonha e tal. Isso fazem, meu Deus do céu, 2015, muitos anos atrás, faz tempo. E logo depois disso, eu lembro da minha primeira pregação, isso tudo desenvolveu dentro do clã. Logo após dessa minha primeira palavra no clã, nesse momento de palavra, um mês depois eu multipliquei o meu clã.
E assim foi indo. Então a gente vê que a comunhão, a proximidade com as pessoas, andar próximo, junto, confiando um no outro, é crescimento, né? A gente vive um crescimento, né? A gente vive uma transformação de vida, né? Eu acho que é muito interessante tudo isso. Pode falar. Porque eu sempre falo para as meninas o quanto é válido as novas conexões que elas vão estabelecendo entre elas. Então isso eu acho... me motiva muito, assim, quando eu penso sobre isso, das novas alianças que elas estão criando entre elas. Muitas vezes abandonando outras amizades, criando outras. Então, todo esse processo ele é muito valioso. Acho que é justamente isso que o clã proporciona, né? Você começa a frequentar um novo lugar, um novo momento, e muitas vezes você se sente perdido, né? Você não tem mais aquele grupo de convívio que anteriormente você tinha. Exato. Isso aconteceu comigo, aconteceu com meu esposo também. Mas ali no clã você encontra pessoas que vão estar junto no mesmo propósito, na mesma caminhada, que vão estar te auxiliando. Então, você passa a fazer parte de um novo grupo de pessoas, de conexões. Exato. Mas, ao mesmo tempo, você não se limita somente àquele grupo. Você entende que você está ali para fazer a diferença onde quer que você esteja. E o clã também, ele me ajudou muito nessa questão que me desenvolveu na timidez. Eu era uma pessoa extremamente tímida, sou ainda, mas a me desenvolver, a falar, a compartilhar coisas. Eu compactuo com o Rafa ali também, a primeira vez que a minha líder me chamou para trazer a palavra. Meu Deus, eu fiz um texto, eu fiz uma folha corrida. Na hora de levar a palavra, eu puxei a folha e comecei a ler, porque pensei, meu Deus, como assim? Eu levar a palavra. E foi outra coisa que também me virou a chave. Porque até então, na minha mente, eu imaginava assim, somente pode compartilhar algo quem é pastor, quem tem algum cargo relevante. Mas não, título, né? Um título. Mas a gente entende que não. O evangelho ele é simples, né? Então, todos nós podemos compartilhar desse amor, né? Ali dentro do clã mesmo, né? Essa ferramenta que ele nos permite desenvolver várias áreas, né? Não só da fala, mas também dinâmica, tantas outras coisas, né? Que a gente se organiza para estar fazendo ali dentro do clã também. Qual que foi para vocês, assim, eu vejo que eu preciso me tornar um líder, uma líder de clã, eu estou vendo a importância disso e eu preciso, né, por livre e espontânea obrigação de alguém, Não, capaz. É uma coisa bem interessante. Até as pessoas às vezes ficam falando, porque as pessoas chegam lá e vocês obrigam ela a fazer tal coisa, isso e aquilo lá. E eu acho que é interessante até a gente falar um pouquinho sobre isso, porque muitas vezes as pessoas, elas nos veem e elas acham que é um fardo. Elas acham que é um peso. A liderança, o discipular, o cuidar, o abrir a casa para fazer um clã, sei lá, até servir em ministérios dentro da igreja. É um fardo, eu tenho que estar... Mas eu queria que vocês colocassem a opinião de vocês e o que fez vocês a quererem participar, a se envolver um pouco mais em relação à liderança de um clã. O meu caso de hoje estar trabalhando com mulheres, que o meu clã hoje é de mulheres... foi o curso Mulher Única, né? Que eu e a Fer, nós, como ela já falou, né? Nós damos o curso juntas e nós trabalhamos já com mulheres dentro do curso. Então, aí veio os eventos de mulheres da igreja. E aí eu comecei a ver a necessidade também disso, de ter clã de mulheres, né? Claro. E eu acho que o clã de mulheres hoje, eles fluem, né? Eles fluem naturalmente. Sim. Né? A busca é tanta, a sede, né? Por Deus, a procura por algo, né, que venha preencher, eu vejo dessa forma, porque o meu clã são poucas que são da igreja, poucas mulheres que são da igreja, mesma situação da Fer. A maioria não é. Então, ali dentro da minha casa, as pessoas começam a conhecer Jesus. Olha aí. Eu acho isso fantástico. Olha aí. Eu sempre falo isso, que quando você abre a porta da tua casa e uma pessoa ali dentro, eu me emociono falando isso, mas ali dentro da tua casa, uma pessoa conhece Jesus, eu acho isso tremendo, sabe? É só Deus mesmo, né? Para nos capacitar, para me capacitar e ser usada dessa forma como um canal de bênção na vida de alguém. E o meu clã multiplicou nessa quarta-feira. E quando o clã multiplica, é uma mistura de sentimentos, né? De bom e ruim, né? É um bom com ruim. É tipo aquela comida que é bom e ruim, né? É isso aí, é uma mistura de sentimentos. Eu confesso que no dia eu fiquei até triste, assim, pela situação. Tá multiplicando, é o nosso vínculo, né? E agora, né, o meu núcleo divide.
Mas aí você vê que é outro bairro que tá indo. Lógico, tá e nesse propagando, bairro né? não tem clã ainda, vai ser o primeiro. As pessoas ali vão, né, ter um clã próximo. Creio que muito mais mulheres vão conhecer Jesus dentro da casa da minha amiga. Propósito, né? O propósito, com certeza. O clã dela também vai ser em horário diferenciado, pensando nas mães que têm crianças que vão para a escola e as mães podem ir à tarde. Então, assim, o nosso amor pelo clã, ele só aumenta, né? Da forma que nós começamos a pensar nas pessoas, né? Porque a gente não tem um clã pensando em nós. Eu não tenho um clã pensando em mim. Porque se eu for ter um clã pensando em mim, eu não vou ter, né? Eu já conheço Jesus, minha família está na igreja, né? Então, pensando em mim, não. É pensando no todo, pensando no amor de Jesus que nós precisamos espalhar, né? Para outras pessoas. Legal, muito legal. É isso aí. Eu acho que essa motivação, ela é essencial, nós termos esse propósito. Uma vez, agora que você falou do batismo, eu lembrei. Eu estava num discipulado com um menino, isso há muitos anos atrás, logo que nós começamos. E o menino me perguntou assim, o que vocês ganham para fazer isso? O que vocês fazem? E daí, eu lembro que eu citei o mesmo exemplo que você me falou. Eles, cara, sabe o que eu ganho? Eu ganho na alegria, nós tínhamos acabado de passar por um batismo, de ver meninos mais novos, da minha idade, que vão comigo na minha faculdade, na minha escola, no meu trabalho, que andaram comigo já, entregando a vida para Jesus, se batizando, tendo a gente, que a gente não é nada, né? Mas eles, de alguma forma, encontram em nós um ponto de referência, né? A gente tem muito a melhorar, né? Muita coisa a se fazer. Por exemplo, você falou de abrir a casa. É uma alegria você saber que as pessoas estão ali conhecendo a Jesus através da sua casa, mas é uma responsabilidade porque ao mesmo tempo você está mostrando a sua casa. Com certeza. Você está mostrando, lógico, você não mostra toda, mas você está mostrando parte da sua intimidade, da sua família. Com certeza. Então eu acho que isso é um ponto positivo do clã também, porque ele é verdadeiro. A pessoa, você não convida a pessoa para ir em algo assim, religiosamente fino, vamos se dizer assim. Você convida a pessoa para ir na sua casa, né? Você traz familiaridade para ela, você mostra que você é falha como ela. Sim. Né? Então eu acho que isso é algo interessante no método, né? Na maneira que nós fizemos o clã também, né? Eu acho que é bem o modelo de Jesus Cristo, né? O grupo de comunhão. Jesus Cristo, ele ia sim nos templos, nas sinagogas, mas ele também se assentava, ele estava no caminho, nas praças, né? Ele sentava nas praças públicas, sentava onde ele estava e compartilhava, né, ensinamentos, comidas, enfim, conversava. E isso é legal, essa forma tão informal, tão sutil, tão simples como é o evangelho de chegar até as pessoas, né? Eu sempre me pergunto, e um dia me perguntaram para mim assim, o que faz todas as quintas-feiras você sair da tua casa ou abrir minha casa? Por muito tempo foi lá no meu apartamento também, o clã. Todas as quintas-feiras você abrir a tua casa para que as pessoas venham. Eu falei assim, olha, é o impacto que isso causa nas pessoas, né? Transformação de vida. Porque muitas vezes as pessoas têm resistências, né? Eu, por exemplo, no início tinha muita resistência também de estar indo até uma igreja, né, evangélica. Então ali você começa a conhecer o evangelho na sua essência, na sua simplicidade, da forma como ele é. Então eu acho que esse é o maior impacto, né? O maior impacto, a importância de você estar inserido num grupo de comunhão. Né? Você estar junto, na forma simples e genuína que é o evangelho. Fer, pra você, nesses 30 dias, né? Você falou? 60 dias, desculpa. 60 dias que você tá liderando um clã. Qual foi a maior dificuldade que você acha que enfrentou? Ou que você sente no momento, assim, em relação ao clã? O que é a maior dificuldade para você? Eu penso que a maior dificuldade é conseguir ser sábia nas palavras para falar sobre a palavra de Deus. Conseguir ser incentivadora delas na leitura, na oração. Sabe? É como se fosse uma certa responsabilidade. Vamos supor, a pessoa foi lá a primeira vez, eu começo meio que a criar uma expectativa e uma ansiedade que aquela pessoa ela vai voltar na outra e ela vai voltar na outra, e isso vai nos deixando com uma mistura de sentimentos, igual a Nani falou antes, que ela teve lá na multiplicação. Eu penso que esse processo do clã também é uma mistura de sentimentos, porque gera uma certa ansiedade, gera uma alegria. Muitas vezes quando elas chamam no privado e pedem, eu escutei determinado louvor, posso levar? Né? O quanto isso nos enche de alegria de pensar que ela está lembrando do clã no decorrer dos dias, que ela tem aquele anseio em trazer algo novo.
Então, é esse misto, assim, de sensações. De como que eu posso facilitar o caminho, como que eu posso apresentar Jesus da maneira mais viva possível para ela. Por mais que a gente saiba que é tudo pela condução do Espírito Santo de Deus, eu penso assim, eu preciso ser um instrumento afiado, estar certo na hora certa, no momento certo. Sim. Então, são muitos desafios, né? Eu lhe pergunto porque o seu clã hoje é um clã, como a gente já falou, num horário diferenciado, né, para pessoas específicas e tem dado muito certo, né? E tem dado muito certo. Mas para que isso dê certo, você tem que levar de uma maneira séria. Você tem que conduzir de uma maneira séria aquilo ali. É um compromisso que você assumiu. Por mais que nós falamos aqui que é leve, que não é pesado, é um compromisso que você assume. Com certeza. A gente tem que distinguir muito, né? Isso, porque as pessoas muitas vezes elas levam o leve como descompromissado. Né? Como algo que você não precisa se posicionar e fazer. Então, você fazendo num horário alternativo, vamos dizer assim, com pessoas que podem ir naquele horário, existem os seus desafios também. Uma estratégia que você possa compartilhar com a gente, assim, que você utilizou no clã, ou você cumpriu realmente, fielmente o protocolo, ou você fez alguma coisa de diferente para que essas pessoas possam ser atraídas e se manter no clã, assim, nesses 60 dias aí que você está liderando. Rafa, eu penso assim que o que eu tento diferenciar é a proximidade com a pessoa. Essa questão de mandar uma mensagem durante a semana, ver como que a pessoa tá, é realmente demonstrar o amor pela vida da pessoa. Entendi. Em tentar me fazer presente, em mostrar que eu posso ser uma boa amizade ao lado dela, que eu posso caminhar junto com ela e trazer algo novo. Eu penso que é mais ou menos isso que seria um diferencial. E eu trato como um diferencial em relação a muitos lugares, porque a gente vê assim, eu estou na liderança de um clã também desde 2015. Então você vê que um clã que ele pratica, que ele tem essa proximidade com as pessoas, no discipulado, no dia a dia, fazendo programações daqui a pouco extra, né? Tendo essa comunhão diferenciada, ele é um clã que, como é que a gente pode colocar? Que ele dá muitos frutos. Né? Dá muitos frutos na transformação da vida das pessoas, sendo persistente, mantendo-se, né? Então isso é extremamente importante, você manter essa proximidade com as pessoas, né? Fer, eu achei muito interessante também que o teu horário, né, é bem diferenciado, tu faz um clã pela manhã, né? Então isso já demonstra que não existe desculpa, né? Se você quer realmente seguir o ID de Jesus, quer estar incluso aí na liderança, existem formas, isso já desmistifica muita coisa, né? Que chave que virou dentro de você que fez pensar assim, nossa, eu preciso ser líder de clã? Qual foi a chave, em que momento que isso ocorreu? Eu queria também que a Nani também compartilhasse sobre isso, sabe? Que momento que essa chave virou, que você sentiu a importância de estar à frente de um clã, de ser uma líder de clã? Então, esse processo iniciou, não lembro se foi ano retrasado, quando nós queríamos abrir um curso. É verdade. Abri um curso e a nossa líder, a Kênia, ela disse que não. Que a gente não ia abrir aquele curso, né? Que era para nós focar num clã. E eu, aquele dia, foi um balde de água fria. Porque, em primeiro lugar, que eu nunca pensava em ter o clã. E, segundo lugar, que eu amo os cursos. Então, foi aquele balde de água fria. Nem pensei em ter um clã. E daí, depois de um tempo, a Nani abriu dela, né? Mas eu fiquei pensando que eu não iria abrir um clã. E eu ainda pensava no curso que eu queria ter aberto. E aí passou um tempo e a Kênia conversou comigo sobre a hipótese de ter o clã. Conversei com meu marido e o meu marido negou, falou que não, que era impossível, horário à noite, em função das meninas, da minha mãe, enfim, toda essa questão familiar. Daí, num outro momento, conversei de novo com a Kênia. E eu comecei a sentir um desejo de ter, porque quando eu conversava com pessoas próximas, elas comentavam. Todo mundo vivia isso. Isso, vivia isso, e algumas amigas que iam em outros clãs comentavam: bah, Fer, você também poderia ter o teu clã. E eu comecei a amadurecer essa ideia. E aí, num momento com meu marido, alguém também, não lembro quem, tinha chamado ele para falar sobre ter um clã. E ele falou assim: olha, eu falei, se eu não me engano foi o Israel, eu falei pro Israel que se fosse para eu ter um clã, seria na parte da manhã. E quando ele disse isso, eu pensei, meu Deus, é de manhã que eu vou ter o meu clã, sabe? Eu pensei, é de manhã. E chamei a Kênia e conversei com ela.
E ela me disse que achou legal, mas eu sei que ela não achou tão legal a hora. Eu acho que ela pensou, essa menina tá louca de fazer de manhã. E, enfim, daí começou esse movimento de chamar mães, né? Que eu sabia que tinha uma realidade parecida com a minha e que elas iriam ficar satisfeitas no horário da manhã. A gente percebe quanto a noite ela é tumultuada para muitas vezes que tem essa rotina, né, com criança pequena. E de manhã parece assim que foi algo muito por Deus mesmo, no sentido da aceitação, sabe? Das meninas se empolgarem com a facilidade do horário. Ah, não, eu faço tal coisa cedinho, depois eu vou lá. Esse desejo de encaixar o clã na agenda, né? Então, legal. Mais ou menos muito nesse top. sentido. Nani, pra ti, como que foi isso? Desde que eu me converti, no nosso tempo era célula, né? Então faz muitos anos. Desde que eu me converti, eu estive em célula. Então, assim, a minha vida de conversão foi participando de célula e depois passamos para clã. Não era na JET ainda, mas enfim, eu sempre tive célula na minha casa. Esses dias eu tive uma reunião de núcleo e eu falei com as meninas que quem não quer ter nós que fizemos parte de um núcleo, né? Que estamos ali preparadas e preparando pessoas para multiplicarem. Eu falei sobre isso. Quem não quer ter um clã com a desculpa de minha casa não tem espaço, aqui não dá. Isso é uma desculpa, né? É uma desculpa, porque você começa um clã com 4, daqui a pouco é 6, 8, 10, multiplica. Então, a minha casa na época era muito pequena, nós tínhamos pouco espaço, e para a honra e glória de Jesus, através da célula que teve na minha casa, essa célula virou uma igreja. Hoje ela é uma igreja, não é a JET, mas é uma igreja grande na cidade. Ela me contou isso, legal. Então, assim, quando eu falo assim, a célula era nossa, né? Nós tínhamos essa célula e essa célula virou igreja, é porque ela cresceu muito, né? E aí você olhar para trás e pensar, nossa casa era pequena, nós fazíamos na cozinha, todos ao redor ali hoje da mesa. Hoje você não tem como... Né? Aí eu começo a pensar, olhar para trás e ver hoje, eu não vou ter clã por uma desculpa, ficar ridículo para mim, né? Para minha cara. Né? Eu tenho vergonha perante Deus falar isso hoje. Mas aí foi isso que eu falei para as meninas. Qualquer uma aqui, né, na reunião, eu falei, tem essa capacidade, e se não tem capacidade, é Deus quem capacita. E tem espaço dentro da casa. Porque se a casa tiver lugar para 5 pessoas, que qualquer uma tem, pode multiplicar, pode começar um clã, né? E ali só vai. Porque eu creio que não é nós. Lógico, a gente se dispõe para isso. Mas quem nos capacita é Deus. Eu creio que quem manda as mulheres é Deus. Deus nos mostra, né? O Espírito Santo ministra na nossa vida. Hoje... A menina uma delas que está no meu núcleo, foi muito de Espírito Santo, assim, eu conheço ela há anos, Deus me mostrou, assim, que era para convidar ela, foi num restaurante, foi num café, e eu falei, Gabi, eu vou ali convidar ela. A Gabi falou, mãe, eu falei, não, tô indo. Falei, só um pouquinho. Fui lá na porta, chamei ela, falei, vem pro meu clã, tem o clã. O que é isso? Né? A pessoa nem sabe, eu expliquei rapidão, ali na porta do café mesmo, é assim, é quarta-feira na minha casa, tá hora, eu vou. Mas sabe quando você convida a pessoa pela primeira vez e ela fala que vai, você não acredita muito, né? Você fica tão feliz e você fica, será que ela vai mesmo? Será? Aceitou de primeira? Não é? Aceitou de primeira. Parecia tão difícil, nem né? sabe o que é. Será que ela vai mesmo? Não fica essa coisa assim. Aí... E chegou a primeira quarta, ela foi. Chegou a segunda e ela continuou indo. Hoje ela faz parte do meu núcleo, ela já se batizou. Legal. Então, assim, o caminhar, né? As coisas que acontecem nesse caminhar, a gente... que vai deixando a gente feliz. Não adianta de dizer, isso é normal, é natural. Não é. Eu fico muito feliz, me emociono com cada batismo, com cada pessoa que vai, que visita o clã, são recebidas assim com amor, a gente, né? A pessoa não é da igreja, vem no clã pela primeira vez, meu Deus, se a pessoa soubesse o quanto a gente fica feliz, ela voltaria toda quarta. Exato. Porque a gente fica tão feliz em receber uma pessoa pela primeira vez, que tu pensa assim, meu Deus, se eu for recebida assim na casa de alguém, quero ir toda semana. Mas e essa imagina questão... a alegria de Deus, né? Meu Deus, eu falo sempre isso. Eu falo sempre de isso. conhecer a palavra. Eu falo sempre isso. Se a gente fica feliz... Imagina Deus, quão feliz não sim. fica. Essa questão das desculpas, né? Eu costumo falar com a turma. A gente tem que estar disponível.
Quando você está disponível, Deus ele estende a tenda, ele faz a obra, ele completa, ele que conduz. Então assim, eu vou multiplicar um clã, eu quero... Ai, Rafa, eu tenho desejo, muitos me falam, mas eu não tenho lugar. Você só esteja disponível, comece. Vou começar onde? Comece na garagem da tua casa, comece na tua cozinha, começa porque vai surgir uma oportunidade, vai surgir uma pessoa que tem um lugar maior, você vai ampliar de alguma maneira, você tá carregando a arca da presença para dentro da tua casa. Amém, é isso aí. É isso que acontece. E onde Jesus está, tem transformação, multiplica, sempre. Não há necessidade. Então é dessa forma, né? Gente, eu queria perguntar para vocês se há alguma coisa para vocês que... Um testemunho, assim, um fato que impactou vocês no clã. Que daqui a pouco ou tirou vocês do trilho e pensou assim, não, eu vou ter que... vamos ter que resolver juntos, ou teve uma situação específica, isso aqui me impactou, me marcou, vai marcar a minha história dentro do clã de vocês. Olha, o meu é muito novinho pra eu ter assim um grande. Logo vai ter, né? Aquilo que eu já falei, pra mim foi os 2 batismos. Muito bom. Né? Então, quando eu olho assim, uma vida vale mais que o mundo todo. Uma vida vale mais que o mundo todo. Exato. Então, quando eu vejo elas buscando da palavra, participando de algum momento do clã, eu penso assim, nossa, valeu a pena. Eu penso, nossa, obrigada, Jesus, por ter usado a vida da Kênia para me motivar e me tirar da zona de conforto, né? Porque senão, se realmente ela não tivesse me cutucado, eu não teria aberto. Né? Verdade. E é assim mesmo. É assim. Eu sei. Quando a gente fala aqui no clã, as pessoas devem ficar pensando assim, será que é tudo isso? Será que é tudo lindo, maravilhoso? Não, não é. Não é, né? Não é. Tem os desânimos, não tem? Tem, claro. Então, assim, foi algo que me marcou e eu sei que foi Deus, assim, pra consolar o meu coração naquele, tipo assim, vai, continua. Eu tava assim, tipo, naqueles dias, tu tenta marcar uma reunião, não consegue. Fulana não consegue fazer tal coisa, fulano, sabe? Aí você, não, eu faço, tal. E você fica tentando fazer tudo, né, ali, né, pra dar uma equilibrada na situação e vai. E dificilmente eu levar a palavra no clã. Eu tento deixar mais o núcleo, né, pra ir revezando e tal, e até mesmo pra ter a multiplicação. E agora, né, como eu vou ter que levar algumas vezes, enfim, a gente faz. Mas para dar oportunidade pro pessoal falar. Exatamente, para dar oportunidade, isso aí. E é difícil eu levar. E teve uma das mulheres no clã que ela foi e ela queria testemunhar. E ela falou. Ela lembrou de 3 palavras que... Eu acho que foram as 3 palavras que faz pouco tempo que ela vai. As 3 vezes que ela foi as que eu levei a palavra. E ela falou, eu não lembro até hoje, ela falou, tal dia você ministrou tal coisa, tal dia você falou tal coisa, tal dia você falou tal coisa. E tal coisa marcou a minha vida nisso, então, mudou a vida, as 3 vezes que eu levei a palavra, mudou a vida dela em um aspecto. E uma das coisas que eu ministrei em uma das vezes, ela chegou em casa, contou o que eu tinha ministrado para funcionária dela, que trabalha com ela há 20 anos. E através daquilo que eu testemunhei no meu clã, ela contou para a empregada dela, e isso mudou uma situação da funcionária, sabe? Para não ficar especificando tudo. Mas mudou, ela falou assim, nossa, eu vou fazer a mesma coisa que ela fez, eu vou começar agora. E não sei o que, sabe? E aí ela veio no clã e contou esses 3 testemunhos da palavra que eu tinha levado. Aquilo veio assim, tanto, sabe? Uma flecha, né? Exatamente, assim... Eliane, vale a pena. É isso aí. Vai ter os dias de baixas, vai ter os dias de alta, mas é isso. Eu tô contigo. Sabe quando eu vejo assim, Deus usou a vida dela para falar, eu tô contigo. Dá tudo certo, né? Só continua que tá tudo bem. Tem pessoas, né, que estão sendo transformadas, não por mim, com certeza por Deus, mas Deus está te usando para isso. Canal, né? Você um canal, exatamente. É o eis-me aqui, né? Quando você fala isso... A gente entende que o que Deus faz, o que Jesus faz, não limita somente a nós, impacta todas as pessoas ao redor. Com certeza. E os testemunhos, eles servem realmente para edificação, né? Para testificar. É um evangelho vivo, de transformação. Então, acho que isso é uma das coisas mais incríveis dentro de um clã. É justamente isso, você compartilhar o cotidiano, né? A beleza do que acontece no dia a dia, do que Jesus faz nas pequenas coisas. Pode parecer pequenas, né? Mas elas testificam, elas vão de encontro, né? Com o coração das pessoas. E isso que vai causando a transformação, né? A propagação do evangelho. Legal. Gente, eu queria que vocês dessem um conselho
fizessem um convite, falassem para quem está nos assistindo que daqui a pouco não participa de um clã ainda ou está resistente. Eu gostaria que vocês dessem um conselho a essa pessoa, né, em prol ao que a gente está falando tudo aqui a respeito do clã. Gostaria que vocês colocassem aí esse conselho para essa pessoa que está nos assistindo. Ai, amiga, parei de falar. É legal a olhada delas, né? Elas são muito conectadas, né? Qual vai falar primeiro? Sintonia de amigos. Então, se você, por acaso, tem disponibilidade no horário da manhã... Terça-feira, tá? Muito bom! É isso aí. Mora no centro, me chama, me liga, eu te busco, tu faz qualquer coisa. Aqui embaixo. Sem dúvida alguma, é algo novo que pode surgir na vida dessa pessoa, através do conhecimento de novas pessoas, do conhecimento da palavra de Deus, que é um tempo muito precioso. São 50 minutos que podem fazer a diferença não só no teu dia, na semana. É demais e gratificante quando as meninas chegam lá e falam assim: nossa, que delícia que hoje já é terça-feira. Eu não vi a hora que chegasse o próximo encontro. Né? Então, fica esse convite para que a pessoa possa viver isso, sentir o amor de Deus. E é isso aí. É só vivendo, indo para saber, né? Com palavras a gente não consegue expressar, mas realmente poder viver um pouco do amor de Deus, conhecer mais sobre a verdade dele. Vamos deixar assim, né? Vamos deixar assim, elas vêm para conhecer. Meninas, nós temos uma lembrança para vocês aí que estão participando conosco. Nos convidem sempre. Olha só. Essa é uma singela lembrança. Semana que vem a gente Semana também que vem a gente vem falar sobre a mulher única, então. É verdade, esse daqui. Muito obrigada. Pra compartilhar com os maridos de vocês. Vou falar bem pertinho no microfone pra vocês compartilhar com os maridos de vocês. Ele não gosta de doce. Não estou ouvindo. Meu ponto, por favor. Gente, nós queríamos agradecer muito por vocês estarem aqui com a gente. Queríamos dizer que é uma honra ter vocês caminhando junto conosco. É nessa missão que o Senhor nos deu, né? Que Amém, Jesus nos deu, certeza. De cumprirmos o ID, cumprirmos a grande comissão. Muito obrigado pelo sim de vocês a Jesus, né? Não a igreja, não. O Senhor, ele não é que ele precisa da gente, não é que ele necessita da gente, mas ele quer, ele nos dá o privilégio de cumprir a grande comissão dele, né? E vocês disseram sim, né? Com estratégias, que o Senhor continue renovando as suas estratégias, dando discernimento, dando uma direção que vem do alto para vocês alcançarem muitas e muitas mulheres, Amém, muitas em nome de mães, Jesus. muitas famílias. Nós costumamos falar, uma coisa que o pastor Daniel sempre fala, né? Que as mulheres, elas amam mais a Jesus. Isso é verdade. Existe muito mais mulheres hoje, se você for ver dentro da igreja. Então, a minha oração por vocês é que vocês estejam sempre cada vez mais capacitadas pelo Senhor para que continuem direcionando essas mulheres aí no caminho de Jesus. Amém. Amém. É isso aí, gente. Obrigada pela presença Obrigada de vocês. também. Né? Continue aí resplandecendo o amor de Jesus nos lugares que vocês estão, nos clãs. E vocês também aguardem o próximo episódio do JetCast. Quem será, Rafa? Meu Deus, eu não sei Quem será ainda. que vai ser o próximo convidado? Não vai ser você. Acabou de marcar pra mim falar da mulher única. Eu não vejo a hora de voltar. Gente, por favor, curtam aí. Comenta aí, né? coloca o Comenta próximo. isso aí. Ajuda nós aí, a gente volta. É isso aí, chama vocês nas redes sociais também, né? Caso tenha alguma mulher aí que queira participar de algum clã. Qual que é o dia do seu clã? O meu é na quarta-feira, que horas? às 19h30. 19h30. E o seu, Fer? Terça-feira, às 8h30. Às 8h30. Então pode chamar a ele e a Fer aí nas redes sociais. Estamos aqui. Vamos até buscar. Vamos Pronto, comprar uma combizinha aí. Vamos levar todo mundo. Qualquer coisa. Tchau, gente. Deus abençoe. Deus abençoe, gente. Valeu. Tchau.